Alô, pessoal que acompanha o podcast de Expressão Coral. Uma boa noite aqui comigo. Eu sou o professor Silvio Lúcio. Como vocês sabem, já participo desde o início do ano do podcast Expressão Coral. Estou aqui com o nosso amigo Alisson, né, que participa com a gente há menos pouco tempo que eu, mas já tem a sua cadeira cativa dentro do nosso podcast por conta de sua competência e por conta da sua eloquência ao falar do Santa Cruz. O objetivo pelo qual estamos aqui reunidos nesse vídeo de hoje é para falar sobre a live de ontem que nós fizemos com o presidente de Santa Cruz, Bruno Rodrigues. Uma live que, ao final, ficou repleta de polêmica e até pessoas querendo que o conteúdo da live virasse meme. E nós encaramos isso com muita tristeza. O podcast Expressão Coral, ele é composto por pessoas que são voluntárias, que são abnegadas e que o único objetivo da gente é vangloriar e enriquecer mais o Santa Cruz Futebol Clube. Todos nós que fazemos parte do Expressão Coral, nós somos apaixonados pelo Santa Cruz. Nós que fazemos parte do Expressão Coral, nós não temos lado político A, B ou C. E isso nos permite trazer para nossas cadeiras, para nossas bancadas, quem quer que seja ser entrevistado e que tenha boas opiniões acerca do Santa Cruz Futebol Clube. Isso só é possível porque nós, repito, nós não temos lado. O nosso lado é o lado do Santa Cruz. Ao longo desse ano, nós surpreendemos muita gente e porque começamos a trazer pessoas ilustres de dentro do Santa Cruz. Iniciamos o ano no aniversário do Santa Cruz, trazendo Zé Neves, trazendo Torpe, trazendo o filho de Zé Neves para debater o aniversário de Santa Cruz. Trouxemos o professor Milton Mendes, trouxemos Ed Lima, técnico do Sub-20, trouxemos Renatinho, coordenador do Sub-20, trouxemos Benevides, vice-presidente do Santa Cruz. E o nosso maior sonho era trazer o presidente do Santa Cruz para participar do podcast. Seria a primeira vez que um presidente de um clube participaria de um podcast formado por torcedores corais. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber nesse caminho que chegou até ontem, que a live com o presidente Bruno deveria ter acontecido na semana passada. Porém, em primeira mão, nós soubemos de um problema particular que o presidente estava passando. Não sou eu aqui que vou colocar o que ele está passando, o que está acontecendo com a vida dele, mas posso garantir a vocês, em momento oportuno, o próprio presidente vai externar o que aconteceu com ele, e aí sim, eu quero ver se aqueles que riram de algumas situações vão rir novamente. Então, o fato é que nós soubemos disso a semana passada, nós tivemos que cancelar a divulgação da live e, posteriormente, a live, tivemos que remarcar estúdio e refazer a programação da live. Nós só confirmamos, pessoal, a presença do presidente em nossa live no domingo último. Então, ele confirmou a live para terça-feira. Então, nós tivemos o restante do domingo e a segunda toda para fazer uma massificação de divulgação para que a maior parte de torcedores pudessem participar e perguntar ao presidente a forma como a gente queria que a live pudesse ser conduzida. Para nossa surpresa, na segunda-feira, a Rádio Jornal anunciou que o presidente participaria do programa Fórum Esportivo. Ficamos meio assim ressabiados, né? Mas, ainda assim, nós escutamos o programa todo, quem ia participar da live no dia de ontem. Para quê? Para que nós pudéssemos identificar
quais foram as perguntas que não foram feitas ao presidente, e aí sim, na terça-feira, a gente poder enriquecer o nosso debate. Como toda criança, quando tem um brinquedo pela primeira vez, o nosso grupo praticamente não dormiu da segunda para a terça. Ansiosos, porque nós sabíamos do divisor de águas que nós teríamos na terça-feira à noite. Afinal de contas, é você, amante do Santa Cruz, entrevistando o presidente do teu amor maior. Então, todos nós estávamos super, hiper, mega ansiosos para que chegasse a terça-feira, e ela, enfim, chegou. Vale salientar que quando nós chegamos no estúdio, o podcast estava marcado para começar às 19 horas e 30 minutos. Então, 19 horas e 30 minutos, toda a bancada já estava sentada, aguardando o presidente chegar, e ele nos ligou, dizendo que ia ter um atraso e que não se preocupasse que ele estava a caminho. E ficamos aguardando o presidente, né? E já posicionamos porque nós fizemos o seguinte: o presidente chegando, ele senta logo e nós vamos fazer a live. Por quê? Porque nós só tínhamos uma hora com ele. Quando eu acertei com ele no domingo, ele disse que só poderia permanecer uma hora por conta de outros compromissos que ele teria. Quando o presidente chegou, né, ele nos informou que só poderia ficar meia hora. Aí foi aquela negociação, porque eu tinha outros participantes do podcast que também iam participar da bancada, nós iríamos dividir em duas partes, e ficou acordado que ele passaria no estúdio 40 minutos. E começamos a live. Pessoas, eu posso garantir a vocês que durante a gravação da live, nós não percebemos nada de anormal lá no estúdio. A live ela foi conduzida de uma forma bastante leve. A única coisa que a gente sentia é que ele fugia das perguntas mais capciosas que nós fazíamos, e eu acredito que isso é normal quando você tem pessoas curiosas querendo saber o segredo de algumas situações, e ele coloca uma coisa aqui, uma coisa ali. Isso é típico da hermenêutica. Isso é típico da análise do discurso. Você despistar aquele que quer tirar de você alguma informação. Quando a live foi acabando, que nós fomos ver a repercussão nas redes sociais, e, para nossa surpresa, estava aquela polêmica de que pessoas estavam alegando que o presidente havia consumido bebida alcoólica antes de participar da live. Eu posso garantir para vocês, isso não aconteceu. Tá? Isso não aconteceu. Em seguida, quando acabou a live, que o presidente foi embora, a equipe toda se reuniu, né? Nós avaliamos a situação, assistimos os vídeos e ficou acertado de que no outro dia nós ligaríamos para o presidente e tomaríamos a decisão de acordo com o andar da carruagem, de acordo com a repercussão que o caso teria. Alisson. E aí acabou que logo após a reunião a gente acabou não decidindo muita coisa, porque também o tempo que a gente teve de reunião foi muito curto. No outro dia de manhã, em reunião geral do grupo, a gente achou melhor retirar a live do ar. Não foi um pedido, a gente tirou por conta própria, porque, como você mesmo disse, Silvio, a gente sempre busca fazer as coisas pela gente, né? Não por um momento, um hype, uma coisa, uma polêmica. A gente nunca buscou isso, a gente sempre busca um trabalho sério. Isso aqui é uma coisa muito, muito importante que veio de todos. Foi uma coisa que veio de todo mundo que participa do podcast. A gente realmente, como você disse, a gente ficou muito feliz de conseguir a entrevista, mas aconteceram as situações que aconteceram, realmente, e também a repercussão acabou indo para um lado bem, bem diferente do que a gente imaginava. Né? Então a gente retirou a live do ar, não houve pedido, não foi pedido para que se retirasse a live do ar. De jeito nenhum. Na verdade, fica claro, Alisson, que o nosso grupo decidiu retirar a live do ar, primeiro porque
estava acontecendo um desrespeito muito grande com a imagem do presidente. Repito, não tenho nenhuma procuração para defender o presidente Bruno Rodrigues. Mas a partir do momento em que, em uma live que foi organizada pelo grupo que faz parte, essa live, ela começa a colocar em xeque, não por nossa causa, não por nossa responsabilidade, mas a responsabilidade do nome e expressão coral é nossa. Então, nós decidimos preservar a imagem do presidente retirando o vídeo, certo? Repito, nós sabemos porque o presidente se encontra de uma maneira meio que cansada. Nós sabemos de tudo isso. E a situação, pessoal, é muito grave. É um problema. Eu acho que o que falta, exatamente, o que falta, sabe, muito, Alisson, é uma questão muito delicado. Às vezes falta empatia das pessoas de pensar no lado humano também. Ele é o presidente do clube, assim como eu nós confesso, sabe, Alisson, os participantes do podcast. Eu confesso que por um momento, eu vou confessar a você que por um momento eu pensei em, depois da polêmica, sair do podcast. Porque eu fiquei horrorizado como as pessoas pegam a questão política dentro do Santa Cruz e transformam em chacota, em coisa jocosa. Ninguém está preocupado com a fase, com a situação que o outro está passando. E outra, ninguém está preocupado que ali é um ser humano também, cara. Não é porque ele é o presidente do Santa Cruz que ele tem que ser vilipendiado, que discordem dele no campo das ideias. Isso. Porque o dia em que a direção do Santa Cruz fizer alguma coisa que nós não concordamos, o Expressão Coral será o primeiro a criticar. Sim. Agora, nossas críticas... Já fizemos isso. Nossas críticas, elas sempre serão o quê? Elas sempre serão construtivas. Nunca vamos atacar a pessoa. Exato. Não adianta criticar do nada. Criticar por criticar. Então, critique e apresente uma proposta para que a coisa mude. Isso. Então, o Alisson, por exemplo, que é um dos mais novos da bancada, eu até queria que você colocasse isso, Alisson. Quando você começou a ver a repercussão na internet, você ficou meio que assustado. Eu fiquei, assim, bem chateado com algumas coisas que foram ditas, porque, como eu falei, né, falta empatia das pessoas. As pessoas não pensam no lado humano ali. Do mesmo jeito que eu estava falando, Silvio, ele é o presidente do clube e nós somos os apresentadores. Mas a gente também é pessoa. E assim, querendo ou não, sempre vão ter ali algumas pessoas, poucas, que vão querer diminuir o nosso trabalho de todo jeito, né? E isso me chateou bastante durante a live, porque nos comentários eu vi realmente algumas falas, algumas coisas que realmente me incomodaram ali naquele momento. Mas é coisa da vida, que a gente tem que aprender com Vou dar um exemplo a você, Alisson, do que aconteceu. Eu ouvi comentários de que a gente deveria ter parado a apresentação do presidente Bruno, né? Como é que nós iríamos parar uma apresentação de que naquele momento ali no estúdio a coisa estava fluindo? Exatamente. Parecia estranho, cara. 8h30 da noite, a pessoa apresentar um olhar cansado. Eu que sou professor, muitas vezes, quando estou muito cansado, eu embolo a voz. Isso é normal, gente. O cara está dirigindo a Ceasa, o cara está dirigindo o Santa Cruz. O Santa Cruz é uma bomba relógio para se explodir a qualquer momento. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o problema que o presidente está passando, qualquer um tiraria licença do Santa Cruz, resolveria o problema para depois voltar. Ele poderia também ter ligado para a gente e ter dito, pessoal, infelizmente, eu tive um contratempo, eu não vou poder estar lá na live. Seria, nossa, montar uma estrutura e não for... Beleza. Mas ele foi. Ele demonstrou respeito com a equipe, que teve todo o carinho, que teve todo o cuidado de apresentar uma proposta para ele de que ele usasse o microfone do Expressão Coral para ampliar esse leque com a torcida coral. Não só durante e antes, como depois também. Hoje pela manhã ele entrou, a gente conversou com ele também. Não foi assim algo de momento ali, depois da entrevista ele sumiu. Não, sempre, né, foi totalmente respeitoso
na questão de ser profissional, de ir lá, de sentar na mesa, debater, por mais que ele não tivesse muito tempo. Mais uma vez, o que aconteceu durante o programa não parecia para a gente que tinha algo fora do comum. Naquele momento, não parecia que tinha algo fora do comum, a gente só foi notar isso mais perto do final da entrevista e quando a gente já estava ali, né, para acabar a entrevista, assim. Não faltou respeito do presidente em relação a gente em nenhum momento. Nenhum. E as perguntas que nós fizemos, eu repito, ele, como todo qualquer dirigente, ele vai tentar sair pela tangente, ele não vai querer responder, porque às vezes é uma confidencialidade de contrato, mas nós somos insistentes e a gente tentou. Então, posto isso, gente, a gente queria acabar com essas ponderações que estão acontecendo nas redes sociais, tá? Antes de julgar as imagens que vocês forem ver, presidente, assistam o Fórum Esportivo da Rádio Jornal e vocês vão ver que os próprios repórteres eles confirmam que o presidente está passando por um momento de pessoal em casa muito sério, que nem a Rádio Jornal quis dizer o que era, porque era algo de cunho muito particular do presidente. Uma outra coisa também que eu quero deixar bastante claro. Há quem possa dizer, após esse vídeo, que nós estamos tentando aqui fazer uma defesa do presidente. Não. Nós estamos tentando fazer uma defesa do ser humano, que tem seus limites, que tem seu teto, e talvez, por um caso do destino, nós tivemos o dia do teto do presidente, como nós também temos os nossos dias em que nós estamos esgotados. Agora, dizer que foi bebida, manguaça, cachaça, isso é até desrespeitoso com o nosso, com a gente que faz parte do Expressão Coral, porque a gente jamais permitiria que alguém embriagado pudesse debater com a gente. O que é que a gente ganharia com isso? Eu vou dizer para vocês, enquanto eu, e acredito que seja a mesma opinião de Alisson, enquanto eu fizer parte do Expressão Coral, nós vamos ganhar fama pelo progresso do Santa Cruz e não pela desgraça. E não pela desgraça. A mim não interessa ver. Eu quero ver os podcasts do Santa Cruz crescendo. Porque quanto mais nós vamos crescer, mais o Santa Cruz será falado. Eu quero ver todo mundo trabalhando e se unindo pelo Santa Cruz. Vamos parar com essa disputa idiota, besta. Nós não somos inimigos. Nós temos três cores que nos unem. Enquanto o Santa Cruz não perceber que ele deve ser um composto de união de todos os seus grupos, nós estamos fadados ao fracasso. Se nós não nos erramos as mãos e apoiarmos Bruno Rodrigues, mas ele é do grupo A, do grupo B, não interessa. Mas é um cara que mostrou serviço até agora. Fato. Também, se não mostrar, vamos trocar. Vamos trocar. Agora, utilizar uma situação que a gente não sabe o que está acontecendo. Eu lembro de um fato, Alisson, que uma cantora chamada Vanderleia, ela foi chamada a uma cerimônia para cantar o hino nacional. E ela começou a cantar o hino totalmente fora do contexto. As pessoas riram dela, foram memes e memes e memes. Logo depois descobriram, porque a família não tinha dito a ninguém, que ela estava tomando medicação porque ela estava com mal de Parkinson. Então as pessoas primeiro batem, denigrem, mancham, aí quando vê que a pessoa não teve culpa, aí quer pedir desculpa, quer fazer nota, aí depois que o estrago está feito. Então vamos refletir isso, minha gente. Não vamos fazer das redes sociais esse espaço de uma arena em que você vai jogar todo mundo aos leões, não. Aqui é um espaço de debate, de democracia, de apresentação de ideias.
Porque o dia que eu perceber que as pessoas aqui só querem se degladiar, eu sou o primeiro a dar um passo para trás. Eu estou aqui para colaborar dentro daquilo que eu sei fazer. E acredito que Alisson também a mesma coisa. Tanto é, minha gente, que foi a profissão que Alisson escolheu para ele. Para quem não sabe, Alisson é estudante de rádio e TV. Ele escolheu isso para ele. Então, imagina o estudante de rádio e TV já se deparar com a guerra que é complicado. Então, eu quero deixar a nossa solidariedade ao presidente Bruno Rodrigues, dizer que para fazer o certo, para fazer o correto e para crescer o Santa Cruz, o senhor tem total apoio do podcast Expressão Coral. Dizer também a algumas pessoas que podem estar falando aí que a gente está babando, que o fato de nós termos deletado o vídeo, nós perdemos dinheiro com isso. Não foi pouco, não. Não foi pouco. Até por conta da quantidade de visualizações que o vídeo estava tendo. Mas eu prefiro perder e ter a consciência tranquila de que nós fizemos algo ético com quem nos deu respeito, que foi o presidente, do que, de repente, ganhar fama, ganhar visibilidade e saber que nós tripudiamos em cima de um cara que, naquele momento, não tinha condições de se defender. Alisson? É isso, professor. Eu não tenho muito a acrescentar nessa sua fala. Só realmente, né, pedir que a gente escute mais, né? Eu acho que falta um pouco disso hoje nas pessoas. Escuta um pouco, né? Espera um pouco antes de falar, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, o que tem para acontecer. E ontem foi um retrato disso também. Isso. Então, pessoal, presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença lá ontem. Uma outra coisa também, viu, pessoal? Teremos outra live com o presidente, tá? Teremos outra live com o presidente. Estamos já organizando uma outra situação para que o presidente possa passar, inclusive, até mais tempo com a gente e possa, inclusive, trazer muitas novidades sobre o Santa Cruz, tá? E saibam de uma coisa, o podcast Expressão Coral é um podcast sério. Assistam nossos outros vídeos, vejam a forma como nós conduzimos nossas entrevistas. Aqui nós não temos rabo preso com ninguém. O nosso amor maior é o Santa Cruz Futebol Clube. E é a ele que nós devemos lealdade. Ao Santa Cruz Futebol Clube. Ok? Muito obrigado a todos que viram esse meio que desabafo da gente. Todo mundo ficou esperando o nosso posicionamento, né? E do mais, estamos em nossas redes sociais abertos a quaisquer esclarecimentos, tá? E, presidente, mais uma vez, obrigado. Desculpe pelas interpretações errôneas que alguns puderam ter, mas eu acredito que agora, depois que a gente mostrou como a coisa aconteceu, eu acho que a coisa vai ficar um pouquinho clara e as pessoas vão ter um pouquinho de empatia pelo senhor. Ok? E parabéns por essa prova de força. Porque, sinceramente, presidente, eu não sabia se eu teria. Pelo que está acontecendo com o senhor, eu não sabia se eu teria essa força. Então, desde já, muito obrigado a quem nos assistiu até agora. Essa semana nós vamos continuar com as nossas atividades, com os vídeos das notícias. O podcast Expressão Coral não para, nós somos imparáveis. A brincadeira só está começando agora. Nós somos imparáveis. E quem pensa que, depois, por conta do que aconteceu, nós vamos ter medo de alguma coisa, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aí sim é que nós vamos pegar os verdadeiros amigos e vamos trabalhar pelo suerguimento do Santa Cruz Futebol Clube. Aguardem, algumas novidades vão surgir e vocês vão gostar muito do trabalho que o podcast Expressão Coral
vai realizar daqui para frente. Uma boa e fique com Deus.